Como é que você recebeu, para quem, bom, se a pessoa, porque às vezes a pessoa está aqui ao vivo conosco, às vezes não, você está vendo isso aqui depois, e hoje a gente está falando de um dia que foi revelada essa investigação, a prisão de alguns membros do Exército Brasileiro, após aí a interceptação de mensagens do celular do glorioso Mauro Cid, né, revelando ali um conluio do Exército Brasileiro, de parte do Exército Brasileiro, mais conhecido como Kid Preto. Kid Preto, né? Que nome. Que simplesmente estavam organizando o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do Alexandre de Moraes, do STF. Como é que você recebeu isso? Porque eu fiquei atordoado lendo isso. 5-0 para a democracia. Foi pela primeira vez. A gente tem um histórico aí. Quando você pega as estratégias dele para matar as pessoas, aliás, tem em um dos relatórios, diz que eles levaram a lista para o Bolsonaro. E o Bolsonaro tirou o Gilmar Mendes e o presidente do Senado, o Pacheco. O Rodrigo Pacheco tirou os dois da lista também. Ou seja, o Bolsonaro tem participação direta. Mas essa tática de matar políticos ocorreu nos anos 70. Nós tivemos em 70, 72, um processo muito semelhante. Primeiro nós tivemos a morte, o Costa Silva está meio fora do jogo, houve um golpe, em cima do golpe, e entrou uma junta militar. E na época começou a oposição, tanto o pessoal da direita quanto da esquerda, começou a se juntar para montar uma frente ampla. E em breve período de tempo, em circunstâncias estranhas, morreram Jango, Lacerda e Juscelino Kubitschek, os três principais. Morreu Zuzu Ângel também em circunstâncias estranhas. Morreu Anísio Teixeira, que era um educador de reputação internacional em circunstâncias estranhas. E o processo foi muito similar. Quando você pega a investigação sobre a morte do Jango, o Jango tomava remédios aí para problemas cardíacos e houve a suspeita de troca de remédio. Quando você pega a morte do Lacerda, a mesma coisa. Morreu de um ataque cardíaco lá, inesperado e tudo, provavelmente troca de remédio. E se falou sobre tentativa de morte por envenenamento. No hospital, trocando remédio. Isso. Igualzinho. E o Juscelino morreu num acidente automobilístico aí totalmente suspeito. Totalmente suspeito. Teve um pessoal da Faculdade de Direito aqui, que fez um levantamento sobre a morte do Juscelino, mostrando todas as circunstâncias. Então voltou, aquele tipo barra pesada que atuava eliminando adversários, com o Bolsonaro, ganhou uma facilidade de atuação aí que chegou a esse nível, né? Mas, digamos, dá para entender agora por que demorou tanto essa investigação, o pessoal cobrando muito do Gonê, do procurador-geral, um indiciamento do Bolsonaro, cobrando o fim das investigações para o Alexandre de Moraes, mas eles tinham coisa muito mais séria para levantar. E agora, com o que foi levantado, você não vai ter reação nenhuma das Forças Armadas, porque o que se receava é que quando fosse prender as altas patentes aí, houvesse uma reação corporativa das Forças Armadas. Com os dados que foram levantados aí, de tentativa de planejamento de assassinato de presidente da República, vice-ministro do Supremo, não tem como. Então, a democracia, pela primeira vez, você vai ter a punição de militares que atentaram contra a democracia. Bolsonaro vai ser preso, o senhor acredita? Vai ser preso, não tem como não. Não tem como não. Isso aí todo esse planejamento foi feito na casa do Braga Neto, mas foi feito com a participação do Bolsonaro. E o Braga Neto? Esse é o cara. Esse é o cabeça. Eu lancei um livro agora chamado Conspiração Lava Jato, tem um capítulo inteiro aí sobre o Braga Neto e os negócios militares, dos quais o Tarcísio de Freitas aqui era o principal agente aí quando trabalhava no DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre. Mas o Braga Neto, esse pessoal que foi para o Haiti, ali eles começam uma articulação. O Braga Neto, quando ele assume a garantia de lei ordem, aquela operação no Rio de Janeiro, ele compra 70 milhões de reais em coletes de um cara lá de Miami. Esse cara de Miami era um ex-militar venezuelano que fugiu para os Estados Unidos.
e era especializado em conseguir mercenários aí para operações de atentado. Esse sujeito foi preso depois de ter ido para o Haiti e assassinado o presidente do Haiti. Esse era o sujeito que estava ligado diretamente ao Braga Neto. E o Braga Neto teve, na morte da Marielle, você tem um pacto entre ele e o Bolsonaro, que foi abençoado pelo Vilas Boas e tudo, para não apurar a morte da Marielle. Eu tenho um capítulo inteiro no livro aí mostrando todos os indícios de que os Bolsonaro, não dá para dizer que deram a ordem, mas que participavam daquelas maquinações lá em torno da morte da Marielle. E o Braga Neto fecha um pacto com ele, depois de declarar que já tinham chegado aos mandantes, ele fecha um pacto com o Bolsonaro, não fala mais nada, chega em janeiro, ele ganha o ministério mais forte do Bolsonaro, que era o ministério, que era a Casa Civil, a Casa Militar. E o Vilas Boas tem aquela frase famosa: devemos a democracia a 3 pessoas, Sérgio Moro, Bolsonaro e Braga Neto. Então, digamos, é uma conspiração que vem lá de trás, em torno desse pessoal que foi para o Haiti. Que são quem? São os descendentes do Silvio Frota, que foi aquela linha dura que tentou dar golpe no Geisel e tudo aí, né? Então, é a barra pesada das Forças Armadas. E aí, assim, eu fico me perguntando, o cara que está lendo essa notícia, o cara viu que vários membros do Exército foram presos, etc., da mais alta patente e tudo mais, mas aí o cara vê, por exemplo, que a reunião aconteceu na casa do Braga Neto e ele não foi preso. Como explica isso para a população? Eu acho que essa prisão inicial aí foi para obter mais provas. Tá. Mais provas. Mas não tem como. O Braga Neto ele vai ser julgado, condenado e preso. Esse é o principal cabeça aí. Não era Bolsonaro. Bolsonaro é um... O Bolsonaro, quando chegou na reta final, ele se mandou, ele amarelou. Sim, foi embora. Ele foi embora para Miami, na reta final, e nós devemos ao comandante do alto comando, o general, agora me fale o nome aqui, ele que ameaçou prender o Bolsonaro se tentasse o golpe. Ou seja, tem democratas nas Forças Armadas. Agora, o que houve até então foi uma insubordinação geral. Essa história de permitir acampamento em frente a quartel aí pedindo golpe, isso aí é totalmente ilegal. Quem que autorizava? Então você criou uma insubordinação em um poder que a base dele é a hierarquia e a obediência às regras do jogo. E aí você fala, nas Forças Armadas existe democratas. O que é hoje? Dá pra gente decifrar o que se tornou as Forças Armadas brasileiras, né, com toda essa história de ditadura que ela tem, tudo isso que ficou muito evidente dela ocupando um espaço muito grande com o Bolsonaro assumindo, ela começou a ocupar um espaço no executivo, de fato, sim. muito gigantesco. Tem vários estudos que foi feito como o governo foi aparelhado pelo exército brasileiro. A questão das filhas de militares que recebem pensões bilionárias, Pois é. O orçamento que é tirado para com tudo isso, assim, o que é hoje essas Forças Armadas brasileiras? Olha, quando o Bolsonaro... As Forças Armadas, na verdade, lá atrás você teve um pacto. Um pacto aí que foi feito pelo Sepúlveda Pertence, por Nelson Jobim, o pacto da anistia. Foi vergonhoso. Anistia é para quem é julgado e condenado. A anistia que foi dada aos militares nem julgamento teve. Absurdo. Eu sou casado com uma procuradora que enfrentou o Bolsonaro, que é presidente da Comissão dos Desaparecidos. Eu não sei se você se lembra quando o Bolsonaro falou mal do pai do presidente da OAB. Fez acusações infundadas e ela que saiu aí, deu entrevista para todo lugar aí. Ele não tinha demitido ela ainda da Comissão dos Desaparecidos, voltou agora para a Comissão dos Desaparecidos. Ela não caiu nas mãos dela a vala de Perus, o que ocorreu na vala de Perus. E eles não podiam entrar com ação criminal porque o Supremo não deixava. Então entraram com ações cíveis, inclusive contra o Brilhante Ustra e contra outros aí, mas era um tabu danado. Quando entra... E daí, o que acontece? O pessoal de Agulhas Negras, todos, os professores, eram aqueles coronéis linha dura aí do tempo da ditadura. Então, eles vêm com essa posição de querer ter novamente uma participação política. Em 2015, você tem um comício do Bolsonaro lá, que foi expulso do Exército por insubordinação. Mas você tem um comício dele em Agulhas Negras. E quando ele entra, é negócio para todo lado.
Nesse meu livro eu tenho um capítulo sobre os negócios do DENIT. A Dilma, naquela santa ingenuidade dela, o DENIT sempre foi um órgão muito corrupto. E ela falou, vou colocar um militar aqui para moralizar. Daí pegou o tal de general Peri para indicar pessoas, indicou o Tarcísio. Daí o Tarcísio passa a pegar as obras que tinham por lá e passar para empresas de engenharia ligadas a militares. E tem licitações aí de tecnologia da informação aí que ele é envolvido aí em escândalos para todo lado. E daí você tem para todo lado. Você tem aquela questão das vacinas aí, militares envolvidos. Sim. Para todo lado. Você pega o sujeito que não sei se vocês lembram, tinha um templo lá em Brasília, frequentado pelos Bolsonaro, que é o que tenta vender a vacina. Ah, sim, aquela vacina que valia Que queriam $2 de propina lá. Eu lembro. De propina lá. O sujeito lá, o tal de Tabanês, que era o diretor lá desse templo lá, ele tinha uma empresa de terceirização de serviços que tem contratos enormes aí com todos os hospitais militares, né? Então se passou... o que ocorreu também nos anos... Quando veio o Castelo lá atrás e dá o golpe, o que acontece? Você passou a ter um envolvimento dos militares com negócios. Uhum. Como os principais postos do país eram ocupados por militares, você passa a ter o militar maçaneta, aquele que abria portas. Aqui em São Paulo eles tinham uma maneira muito gozada aí de cooptar militares. Eles chamavam as famílias dos oficiais para jogos de baralho e tudo, e a elite paulistana perdia nos jogos aí para... Então, uma pressão muito grande que teve contra a redemocratização foram das esposas de militares que estavam com outro status, né? Estavam com outro status. E aí você falou sobre, por exemplo, o Bolsonaro, você falou, para mim ele vai ser preso. Nesse contexto que vive o Brasil hoje, com essa polarização ferrenha, com uma eleição que, embora os caras tenham utilizado a máquina de uma maneira muito forte e até criminosa para poder tentar se reeleger ali, fato é que tivemos uma votação muito apertada. Então tem boa parte do Brasil ainda, que ainda apoia o Bolsonaro, em detrimento de qualquer notícia que saia. Essa notícia, eu não tenho a menor dúvida que ela é inabalável para essas pessoas desse núcleo, principalmente no núcleo duro do bolsonarismo, né? Uma prisão do Bolsonaro, ele representaria o quê para o Brasil em termos de futuro, assim, Olha, e de manifestações que podem dá para acontecer? dizer que a eleição de 2026 tá ganha pela esquerda ou não? Não, de jeito nenhum. Com essa possível prisão dele? Não, o Bolsonaro ele já estava quase cata fora do baralho. Morto já, praticamente. Você tem um estudo do Freud muito interessante nos anos 20, quando vem o fascismo, esse negócio todo, você tem uma desorganização no mercado de informação, nos anos 20 por conta da rádio. Então, vocês se lembram, o Orson Welles, ele faz a Guerra dos Mundos, que ele diz que os Estados Unidos estavam sendo invadidos por discos voadores, o pessoal acreditava. Cria uma nova realidade. Nós tivemos aqui com essa questão da internet, das redes sociais, essa nova realidade. Daí surge a nova realidade, isso aí as pessoas passam a acreditar, as informações ficam todas já desconstruídas, ninguém acredita, você passa a acreditar em quem é próximo a você. Daí você cria essas teorias conspiratórias malucas aí, que vai pegando. Sem dúvida. Vai pegando. Agora, chega um momento, e quem que assume a liderança? É aquele que mostra que é o mais destemido. É por isso que o Bolsonaro, orientado pelo Steve Bannon, que é o guru aí da ultradireita, vinha com aquela história de metralhadora para cá, metralhadora para lá. Mas esse Bolsonaro, essa imagem acabou. O Bolsonaro é o cara que amarelou quando estava prestes a dar o golpe, que se manda para... É um cara que pôs o rabo entre as pernas aqui, quando esse Pablo Marçal enfrentou também. O Tarcísio de Freitas está querendo ocupar. Ou seja, o bolsonarismo é algo muito forte, a direita é muito forte. Nessas eleições ficou muito claro. Mas não é claro que o Bolsonaro que seja o comandante absoluto mais, né? Então você acha que uma prisão eventual do Bolsonaro não abalaria o bolsonarismo de maneira brutal? Não. É uma loucura que nós estamos passando. Você pega os Estados Unidos aí, o ministério montado pelo Trump, com as pessoas da barra mais pesada possível. Os Estados Unidos sempre foram um país tão puritano, que um caso de extraconjugal de um presidente já acabava com a carreira dele. Agora você tem Bill Clinton, por exemplo. É um caso.
Agora você tem um Trump com aquela vida devassa dele e tudo aí, sem problema nenhum. Ele colocou em cargos... A gente está vivendo um momento único aí, que você tem um modelo de instituições que surgem dos Estados Unidos. A questão dos 3 poderes, Congresso, Senado, o Senado representando os estados, o Congresso, a Suprema Corte, depois as agências reguladoras. E você tem e tudo isso, eles criam um conjunto de regras, que são as regras civilizatórias aí. Então não pode poluir, você tem limites aí, você pune abuso sexual, tudo isso aí. Isso aí criou restrições a muitos setores. E a ultradireita que surge, toda libertária, ela se associa ao mercado, que não quer regulação também, né? E o negócio deles é acabar com todas essas instituições. Então o que o Trump está propondo lá nos Estados Unidos é isso aí. É o maior desafio para uma democracia meio mambembe americana aí, um modelo democrático que criou miséria, que não conseguiu, e que alimentou a ultradireita, né?